Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e a aula de hoje será sobre o terror do ensino médio, cálculos estequiométricos. Então, como sempre, pegue o controle, dê start e não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! E antes de começar essa nossa aulinha sobre cálculos estequiométricos, tem 3 vídeos que vocês são obrigados a assistir antes de começar esse aqui, que são sobre mol, número de Avogadro e massa molar. O outro vídeo é sobre leis ponderais, a lei de Lavoisier. Depois, leis ponderais, lei de Prost. E o link dos vídeos vai estar na descrição aqui embaixo. Então, antes de começar a ver cálculos estequiométricos, tem que assistir esses 3 vídeos, porque senão vai ficar mais difícil, beleza? Então, bora começar nossa aula. O que são cálculos estequiométricos? A gente deve pensar que você seria como um mago, porque você vai prever a relação numérica de um dado reagente ou de um dado produto. Mas, para a gente saber isso, tem umas relações estequiométricas. Então, como é que funciona isso? Vai ter uma reação química, e essa reação química vai ter 4 relaçõezinhas, que são o mol, a massa, o volume e o número de Avogadro. Lembrando, o que é esse número de Avogadro? É a quantidade numérica de entidades em um mol. Ou seja, um mol vai ter 6 vezes 10 a 23 entidades. Pode ser átomos, moléculas, etc. Enfim, só que o seguinte, todas essas relações, elas se entrelaçam entre si. O mol pode relacionar com o próprio mol, a massa com a própria massa, volume com volume, número de Avogadro com o número de Avogadro. Só que o mol também pode relacionar com a massa, com o volume, com o número de Avogadro, assim como o número de Avogadro vai relacionar com mol, massa, volume, assim como o volume com o número de Avogadro, mol e massa, e a massa com os outros 3. Vocês entenderam? Então, essas são as relações estequiométricas. Vamos pegar um exemplo para a gente ver como é que faz. Como exemplo, vamos pegar a síntese de Haber-Bosch, que é a tal síntese da amônia. Como é que é essa reação? É a reação dos reagentes gás nitrogênio, que vai reagir com o gás hidrogênio, formando ou sintetizando a amônia. Só que essa reação ela não está balanceada, então a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear essa reação. Vamos fazer. Vamos balancear a nossa reação. Vamos lá. Temos que pegar 2 ideias. Pegar o modelo atômico de John Dalton e misturar com as ideias de Lavoisier. Ou seja, o modelo atômico de Dalton ele fala que o átomo é uma esfera maciça e indestrutível, ela não perde massa. Já o Lavoisier fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a ideia aqui é tudo que eu tenho nos reagentes, eu vou ter que ter nos produtos. Então, tudo que eu tenho de átomos nos reagentes, eu vou ter que ter em átomos nos produtos, do lado direito da setinha. Beleza. A gente tem que começar a fazer o nosso balanceamento por alguém. Vamos escolher o N2 aqui, para ficar mais fácil. Então, beleza. O número que aparece aqui, ele chama coeficiente estequiométrico. Beleza isso? Então vamos lá, vamos começar com o N2. Eu vou começar com um valor base, 1. Então nos reagentes eu tenho 2 nitrogênios, que é o N2. Beleza. Então nos produtos eu também tenho que ter 2 Ns. Só que eu tenho só 1 na amônia, não é isso? Então para ficar com 2, eu vou ter que multiplicar esse 1N por 2. Então, o coeficiente estequiométrico da amônia vai ser 2. Beleza. Então, nos reagentes eu tenho 1 vezes 2 Ns, nos produtos eu tenho 2 vezes 1 Ns.
Beleza, fechou. Agora eu preciso saber quantos hidrogênios que eu tenho nos reagentes. Eu sei que nos produtos eu tenho 3 vezes 2. Eu vou ter 6 hidrogênios. Logo, nos reagentes eu vou ter que ter 6 também. Mas eu tenho 2 hidrogênios, que é o H2. Para ficar com 6, eu tenho que multiplicar o H2 por 3. Então, o coeficiente estequiométrico do hidrogênio vai ser 3. Beleza? Depois desse balanceamento, respirem, fiquem calmos, pois vamos achar o valor numérico base da nossa reação química. Então, vamos achar o valor de mol, de massa, volume e número de Avogadro da reação química da amônia. Então, vamos lá. Vamos achar primeiro o mol, em azul. O mol é o mais fácil, pois o número dos coeficientes estequiométricos da reação é igual ao valor do mol. Então, beleza, vamos lá. O mol em azul. Se eu tenho 1 N2, eu vou ter 1 mol de N2. Se eu tenho 3H2, eu vou ter 3 mols de H2. Se eu tenho 2NH3, eu vou ter 2 mols de NH3. Fechou, é só isso. Agora, vamos passar os mols para a massa. Lembrando que tem que assistir a aula de massa molar que está na descrição aqui embaixo, mas para facilitar, eu vou colocar as massas molares de cada componente aqui em cima. Então, a massa molar do N2 são 28 gramas por cada mol. A massa molar do H2 são 2 gramas por mol. E a massa molar do NH3 é igual a 17 gramas por mol. Para eu passar o mol para a massa, a gente tem que multiplicar a massa molar pelo número de mols. Então, olha só, eu tenho 28 gramas vezes 1, então eu vou ter 28 gramas em 1 mol de N2. A massa molar, que é a massa de 1 mol do H2, são 2 gramas. Já que eu tenho 3 mols de H2, 3 vezes 2, eu vou ter 6 gramas em 3 mols de H2. Agora, por último, o NH3. A massa molar do NH3 são 17 gramas por cada mol. Eu tenho 2 mols na reação do NH3, então fica 2 vezes 17, 34 gramas de amônia em 2 mols. Tranquilos? Agora vamos achar a relação em volume. Então vamos pegar uma setinha laranja do mol até o volume aqui, ó. Pronto, colocamos a setinha. O volume de uma reação química, ele vai ser calculado apenas para gases. Não existe Xuxa só para baixinhos? O volume é só para gasinhos. Beleza, isso? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular isso apenas na CNTP, que quer dizer o seguinte. Então, vamos fazer uma setinha aqui lá em cima, na parte superior direita do vídeo. Na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás vai ter 22,4 litros. Fechou aí? Então, beleza. Ó. Se eu tenho 1 mol de N2, 1 vezes 22,4, eu vou ter 22,4 litros de N2. Se eu tenho 3 mols de H2 e ele é um gás, então eu vou ter 3 vezes 22,4 litros é igual a 67,2 litros de H2. E o volume da amônia? Se eu tenho 2 mols de amônia, 1 mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros. Então, 2 vezes 22,4 litros é igual a 44,8 litros. Então, essa é a relação em volume. Para finalizar as nossas relações, agora a gente tem que transformar o mol em número de Avogadro. A gente sabe que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 entidades. Pode ser átomos, moléculas, etc. Enfim, olha só, se eu tenho 1 mol de N2, a gente tem que multiplicar o mol pelo número de Avogadro. Se eu tenho 1, vai ficar assim, ó, 1 vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 6 vezes 10 a 23.
Logo, 1 mol de N2 é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Vamos fazer agora para o hidrogênio. Se eu tenho 3 mols de hidrogênio e eu sei que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23, logo fica assim, ó. 3 vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2 em 3 mols de H2. Beleza? Fechando, vamos fazer em 2 mols de NH3. Se 1 mol vale 6 vezes 10 a 23, fica assim, ó. 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que fica 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Então, essas são todas as relações que a gente tem que saber para a reação de síntese de Haber-Bosch, em mol, massa, volume e número de Avogadro. Beleza? Mas, nossa, Dudu, eu vou ter que fazer isso toda vez para resolver um exercício de cálculos estequiométricos? Claro que não, pequeno Padawan! Isso aí é uma explicação para vocês entenderem as relações estequiométricas. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender como é que funciona no exercício. Não se desespere. Vamos lá! Para não perdermos o raciocínio, vamos fazer um exercício com a síntese de Haber-Bosch de novo, que é a síntese da amônia. Vamos lá. O exercício pede: qual o número de mols de amônia que será formado a partir de 6 mols de H2, dada a reação química lá em cima? Vamos fazer. Vamos organizar. O exercício quer o número de mols de amônia a partir de 6 mols do H2. Então, a relação é só do H2 com o NH3. Fechou. Para ficar organizado, lá em cima você vai colocar sempre a base de cálculos em mols. Então, vamos lá. Se eu tenho 3H2, eu vou ter 3 mols de H2, em azul aqui, ó. E a relação é do H2 com o NH3. Se eu tenho 2NH3, logo eu vou ter 2 mols de NH3. Então, a base de cálculos nossa vai ser sempre dadas em mol. E embaixo, de vermelho, a gente coloca os dados dos exercícios. O exercício quer quanto que eu formo de amônia a partir de 6 mols de H2. Então, eu vou ter 6 mols de H2 para formar X mols de NH3. Aí agora é só fazer a regra de 3. Aí fica fácil, é só calcular a regra de 3 agora. Vamos lá. Ó. X vezes 3, 3x. 6 vezes 2 é igual a 6 vezes 2. Calculando tudo agora, ó. 3x é igual a 12. Vamos isolar o x. X é igual a 12, que divide por 3. X é igual a 4 mols de NH3. Logo, 6 mols de H2 formará 4 mols de NH3. Tranquilinho, né? Mas tem outra forma de fazer. Se você perceber que há uma proporção, você pode fazer por proporção de Prost. Por isso que eu falei que é importante assistir a aula de lei de Prost. E a descrição está aqui embaixo. Olha só. Lá em cima a gente tem as bases de cálculos. 3 mols de H2 formam 2 mols de amônia. O exercício deu que 6 mols de H2 vai formar X mols de amônia. Olha só, 6 é o dobro de 3. Logo, o X vai ser o dobro de 2. Então, 2 vezes 2, 4 mols de amônia. Tranquilinho também, né? Mais um exemplo, mas agora as relações estequiométricas entre massas. Vamos lá, ó. A mesma síntese da amônia e o exercício pede que qual a massa em gramas de amônia que será formada a partir de 24 gramas de H2? Mais uma vez, lá em cima você vai colocar a base de cálculos em mols. Eu tenho 3H2, logo eu vou ter 3 mols de H2, que formará 2 mols de amônia. O exercício falou que 24 gramas de H2 irá formar X gramas de amônia. Só que tem uma regrinha básica de matemática. Para você fazer essa regra de 3, você vai ter que transformar as unidades. Porque
O exercício quer a massa em gramas. Lá em cima, na base de cálculos em azul, está em mols. Então, você vai ter que transformar os mols em massa. Aí que você vai fazer a massa molar que a gente tinha feito lá na base de cálculos com aquelas todas as relações lá. Então, a gente sabe que 3 mols de H2 são 6 gramas de H2, fazendo a massa molar. E que 2 mols de NH3 são 34 gramas de NH3. Agora, lá em cima está em massa em gramas, embaixo está em massa em gramas. Agora você pode fazer a regra de 3. Vamos fazer. E aí fica o seguinte. Vamos lá, ó. X vezes 6, 6x. 24 vezes 34, 24 vezes 34. Calculando tudo, fica assim, ó. 6x é igual a 816. Vamos isolar o x. X é igual a 816, que divide por 6. Logo, x vai ser igual a 136 gramas de amônia. Logo, 24 gramas de H2 formará 136 gramas de NH3. Beleza, né? Mais uma vez, como no exemplo anterior, podemos fazer por proporção. Difícil falar por proporção. Por proporção. Por proporção. Vamos fazer por proporção. Vamos lá. Olha só. A gente tem 6 gramas de H2. Lá embaixo, em vermelho, a gente tem 24 gramas de H2. A proporção de 6 para 24 é vezes 4. 6 vezes 4 vai ser 24. Segundo a lei de Proust, tudo que a gente faz com um componente, a gente faz com o outro. Então, do outro lado, para a gente achar x, vai ser 34 vezes 4, que é igual a 136 gramas. Dá para fazer também por proporção. Mais um exemplo com a síntese de Haber-Bosch, síntese da amônia. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a relação entre volumes, que é o seguinte. Qual o volume em litros de amônia que será formado a partir de 134,4 litros de H2? Mais uma vez, em azul, a nossa base de cálculos vai ser em mols. E a gente sabe que 3 mols de H2 formam 2 mols de amônia. E o exercício quer que 134,4 litros de H2 formará x litros de amônia. Agora a gente vai ter que transformar os mols em litros. Como é que a gente faz isso? Na CNTP, a gente sabe que 1 mol de qualquer gás, e o H2 é gás e o NH3 é gás, 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros. Se eu tenho 3 mols, logo eu vou ter 67,2 litros de H2. Na amônia agora, se eu tenho 2 mols de amônia, 2 vezes 22,4, logo eu tenho 44,8 litros de amônia. Agora dá para a gente fazer a regra de 3, porque as nossas bases estão em litros e o exercício pede litro. Lembrando que as unidades para a gente fazer a regra de 3 devem ser iguais. Se está em litro, lá em cima tem que estar em litro. Se está em mol, lá em cima tem que estar em mol. Se está em massa, lá em cima tem que estar em massa, ou vice-versa. Agora vamos fazer a nossa regra de 3. E a regra de 3 fica x vezes 67,2, 67,2x, que é igual a 134,4 vezes 44,8. Então, vamos colocar aqui embaixo. Ó. Fazendo a conta, 67,2x é igual a 6.021,12. Beleza. Isolando x, x é igual a 6.021,12, que divide por 67,2. Calculando isso, x é igual a 89,6 litros de amônia. Logo, 134 litros de H2 formará 89,6 litros de amônia. Fechou? E mais uma vez podemos usar a proporção. Olha, a relação em proporção de 67,2 litros de H2 para 134,4 litros é de 2. Porque 2 vezes 67,2 vai dar 134,4. Tudo que eu faço com um componente, eu faço com outro. Então, fica assim, ó, 44,8 vezes 2 é igual a
89,6. Pode fazer também por proporção, quando elas forem fáceis de analisar. Senão tem que fazer por regra de 3 mesmo. Vamos para o último exemplo. Mais uma vez, usando a síntese de Haber-Bosch, que é a síntese na amônia, só que agora a gente vai fazer a relação em número de moléculas. Vamos lá. Ó. Qual o número de moléculas de NH3 que será formada a partir de 72 vezes 10 a 23 moléculas de H2? Vamos lá fazer. Ó, como sempre, lá em cima a gente vai usar a base de cálculos em mols. Só que o exercício quer em moléculas, então a gente vai ter que transformar o mol em moléculas. Como é que a gente faz isso? Utilizando o número de Avogadro, utilizando o mol. A gente sabe que um mol é igual a 6 vezes 10 a 23 entidades, podendo ser átomos ou moléculas. Então, beleza. Se o exercício quer em moléculas, a gente vai passar o mol para moléculas. Se 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 e a gente tem 3 mols de H2, logo teremos 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2. E a amônia? A gente tem 2 mols de amônia. Em moléculas, temos 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Aí agora é fazer a regra de 3. Agora que as unidades estão iguais, podemos fazer a regra de 3. Vamos lá. X vezes 18 vezes 10 a 23, 18 vezes 10 a 23x, que é igual a 72 vezes 10 a 23 vezes 12 vezes 10 a 23. Fechou? Podemos cortar 18 com 72. Sobra 4. Então fica assim, ó. X é igual a 4 vezes 12 vezes 10 a 23. Calculando isso, fica x é igual a 48 vezes 10 a 23 moléculas de amônia, que será formada a partir de 72 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Beleza, né? E mais uma vez podemos usar a proporção de Proust. Vamos lá, vamos fazer por proporção. Vamos lá. No H2, temos 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2 no valor base em moléculas. O exercício deu 72 vezes 10 a 23. E a proporção de 18 para 72 é vezes 4. Então, tudo que eu faço em um componente, eu posso fazer com outro. Logo, se eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia vezes 4, x será igual a 48 vezes 10 a 23. Fechou? O último exemplo para a gente fechar a aula. Vamos lá, ó. Agora, nós vamos misturar duas relações. Eu vou usar massa e número de moléculas ao mesmo tempo. Vamos lá. Ó. É a mesma síntese de Haber-Bosch, para ficar mais fácil da gente visualizar. E o exercício pede qual o número de moléculas de NH3 que será formada a partir de 36 gramas de H2. Olha só. Ele quer achar o número de moléculas de amônia a partir de uma massa de H2. Vamos fazer. Como sempre, a nossa base de cálculos, você começa com os mols. Então, eu sei que 3 mols de H2 irá formar 2 mols de NH3. Mas o exercício quer que 36 gramas de H2 irá formar X moléculas de NH3. É aí que o bicho pega e vocês têm que tomar cuidado. Lembra que para a gente fazer uma regra de 3, as unidades de medida elas têm que ser iguais? Então, olha só. Se o H2 está em massa, você vai ter que transformar o mol de H2 em massa. Se o exercício quer X moléculas de amônia, você vai ter que transformar o mol em moléculas. Então, vamos lá. Então, vamos fazer. Se eu tenho 3 mols de H2 e lá embaixo tem 36 gramas, eu tenho que passar os 3 mols de H2 para a massa. Então, vamos lá. Eu sei que 3 mols de H2, fazendo a massa molar e multiplicando pelo número de mols, eu vou ter 6 gramas de H2. Agora, vamos fazer com a amônia. Passar os mols para número de moléculas. Eu sei que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter 12 vezes 10 a 23 moléculas. Agora dá para a gente fazer que para o H2 está em massa em cima, massa embaixo. Para a amônia está moléculas em cima e moléculas embaixo.
Assim, dá para a gente fazer a nossa regra de 3. Vamos fazer a nossa regra de 3, então. Vamos lá, ó. X vezes 6, 6x. 36 vezes 12 vezes 10 a 23 é igual a 36 vezes 12 vezes 10 a 23. Dá para a gente simplificar, não dá? Corta o 6 com 36, fica x é igual a 6 vezes 12 vezes 10 a 23. Fazendo essa conta aqui, vai dar x é igual a 72 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Logo, 36 gramas de H2 formará 72 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Tranquilinho, né? Dudu, tem outra forma de fazer? Tem! Usando a lei de Proust. Vamos lá, a lei das proporções. Olha só. Lá em cima, em azul, eu tenho 6 gramas de H2. Aqui embaixo eu tenho 36 gramas. A proporção aqui, ó, é vezes 6, porque 6 vezes 6 vai dar 36. Tudo que eu faço com um componente, eu faço com outro. Então, olha só, para eu achar x moléculas, eu multiplico 12 vezes 10 a 23 por 6. 6 vezes 12 vezes 10 a 23 é igual a 72 vezes 10 a 23. Belezinha? Bonitinho. Assim são os cálculos estequiométricos. Vamos fazer um exercício contextualizado para a gente entender como é que isso aí pode cair. Vamos lá e a gente fecha a nossa aula de hoje. Para finalizar nossa aula, aquele exercício contextualizado bonitinho. Bora lá! A Millennium Falcon é uma espaçonave que foi pilotada por Han Solo e copilotada por Chewbacca em Star Wars. Foi elemento-chave em algumas das maiores vitórias da Aliança Rebelde sobre o Império Galáctico. Han Solo se gaba em falar que a Millennium Falcon é a nave mais rápida da galáxia. A rapidez da espaçonave se deve a várias turbinas ligadas em série e movida a querosene, um composto derivado do petróleo. A combustão completa do querosene, que é o C10H22, é a reação balanceada abaixo. Está aqui a nossa reação. E a pergunta é, qual a massa em gramas de querosene para formar 2,24 litros de CO2? Vamos fazer. Para a gente fazer um exercício de cálculos estequiométricos, a gente tem que prestar atenção o que o enunciado pede, qual que é a relação. Olha só, a relação é, ele quer encontrar a massa do querosene, que é o C10H22, para formar 2,24 litros de CO2. Então, quem importa para a gente é apenas o querosene e o CO2. Como sempre, a gente tem que observar os coeficientes estequiométricos de quem o exercício quer. No caso, vai ser 1 C10H22 e 10 CO2. E a gente faz a nossa base de cálculos em mol. Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho 1 querosene, eu vou ter, então, 1 mol de querosene. Se eu tenho 10 CO2, logo, eu vou ter 10 mols de CO2. Então, lá em cima, a gente coloca sempre as bases de cálculo em mols. E lá embaixo, de vermelho, a gente coloca os dados do exercício. E ele quer saber qual a quantidade em gramas, então x gramas, de querosene para formar 2,24 litros. Pronto. E agora a gente pode fazer a regra de 3? Claro que não, pequeno Padawan! Porque as unidades estão diferentes. Para o querosene, a base de cálculos está em mol e o dado do exercício está em massa em gramas. Então, a gente vai ter que passar o mol para a massa. Como é que a gente passa mol para a massa? A gente vai ter que fazer a massa molar. A massa molar do querosene é igual a 142 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol, logo eu vou ter 142 gramas de querosene. Pronto. Agora a gente faz para o CO2. O dado está em litro. Lá em cima está em mols. A gente tem que passar esses mols para litros. Como é que a gente faz? O CO2 é um gás. Na CNTP, 1 mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros. Aqui eu tenho 10 mols, logo fica
22,4 litros vezes 10. Então, eu vou ter 224 litros de CO2. Agora, a gente pode fazer a regra de 3. Então, vamos multiplicar cruzado. Vamos lá, ó. Fica assim. X vezes 224, 224x, que é igual a 2,24 vezes 142. A gente pode cortar o 224 com o 2,24. Aí fica assim, ó, 100x é igual a 142. Isolando o x, fica assim, x é igual a 142 dividido por 100, logo x é igual a 1,42 gramas de querosene, ou seja, a massa de 1,42 gramas de querosene formam 2,24 litros de CO2. Então é isso, galera. A aulinha meio longa, mas a gente viu tudo de cálculos estequiométricos. Espero que ajudem e até a próxima aula. Falou, até mais. Fui!